Boa noite a todos. Muita alegria novamente ver esta casa. E vejo alguns rostinhos ainda conhecidos, não é? Muito bom perceber que as pessoas, quando estão decididos a caminhar, a progredir, a evoluir, a gente precisa muitas vezes do amparo espiritual e do conhecimento para tomar algumas atitudes. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. É a questão 919 do livro dos Espíritos, onde o codificador Allan Kardec perguntou aos espíritos nessa questão qual que é o meio mais prático e mais eficaz do homem de se melhorar nesta vida e dele resistir à atração do mal. E aí os espíritos então responderam para Kardec que houve um sábio da antiguidade que respondeu: conhece-te a ti mesmo. Ele estava falando sobre o autoconhecer-se, o autoconhecimento, essa busca do homem para o seu interior. As percepções que nós temos nas nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que dizem exatamente para nós o que nós somos. Esse autoconhecimento, essa busca, mostra e tem mostrado para todos nós que nós somos os desconhecidos de nós mesmos. Porque quantos de nós podemos dizer que nós nos conhecemos? Que nós realmente sabemos qual a reação que nós vamos ter diante de uma situação. E nós podemos ver na nossa vida que às vezes a gente diz assim: se fizerem tal coisa, algo comigo, eu vou reagir, eu vou agir dessa forma. É muito simples. Por exemplo, a gente costuma pensar assim: se um dia alguém vier me assaltar, eu vou ficar parada, não vou fazer nada. E de repente, um dia a gente é assaltado e sai correndo atrás do assaltante, ou tenta bater no assaltante. Então nós também não conhecemos as nossas reações. Nós pensamos que nos conhecemos. Muito pouco nós nos conhecemos. Nós percebemos que nossa caminhada, nossa busca, ela tem sido uma busca para conhecer muitas vezes o exterior. Entender as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós e perceber por que alguns sentimentos nos incomodam tanto. Por que de repente eu tenho aquele pensamento tão ruim em relação a alguém, em relação a algumas pessoas? Por que às vezes eu me incomodo tanto com o que o outro acha da minha pessoa? Por que eu preciso do reconhecimento das pessoas? Por que eu fico triste quando um amigo não me elogia, não fala para mim o quanto eu fiz alguma tarefa boa, algo que realmente me engrandeceu? Por que às vezes umas pessoas olham e não nos veem do jeito que a gente queria? E nós ficamos então nos questionando: o que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos buscado dentro de nós? O que nós temos feito para entender realmente o que vai em nós? Isso é tão verdade que às vezes durante o dia nós temos certas atitudes, certas ações que nos ferem profundamente. Mas nós é que nos ferimos. E depois a gente começa a nos analisar e a gente pensa: mas eu não iria ter essa atitude. Eu nunca poderia ter tido essa atitude. O pouco que a vida já nos tem ensinado, algumas atitudes, alguns pensamentos e alguns sentimentos já não cabem mais na nossa vida. E por que eles afloram, eles vêm com tanta força dentro de nós, que nós às vezes costumamos dizer que vem da intimidade lá do nosso inconsciente, das nossas sombras, e nós não conseguimos dominar esses sentimentos, esses pensamentos, porque ainda nós não nos conhecemos realmente. E talvez quando isto vem com tanta força, é que a gente pode dizer:
essa pessoa sou eu. E essa pessoa não me faz feliz mais. Eu não me sinto mais feliz dessa forma. Eu me sinto angustiado com essa forma de ser, de pensar, de agir. E aí então é que nós conseguimos começar a nossa mudança. Quando a nós mesmos já está nos incomodando. Quando nós mesmos não nos aguentamos mais, aí a gente resolve mudar. E essa mudança, ela é gradativa, ela é aos poucos, mas ela não termina nunca. A partir do momento que a gente decide que vai mudar alguma coisa dentro de nós, que a gente quer ser melhor, porque a gente quer ser feliz, então nós começamos a dar um passo em direção à nossa evolução. E é constante. E não quer dizer que nós vamos todas as vezes sairmos vitoriosos nessas conquistas que nós vamos nos propor. Pelo contrário, nós vamos às vezes nos machucar, nos ferir e nos magoar, para que a gente entenda que precisamos continuar, fazer diferente talvez, fazer melhor talvez, entender diferente, deixar algumas crenças, por exemplo, deixar alguns julgamentos. Nós fomos criados dentro de uma sociedade que foram colocando algumas crenças em nós. E nós percebemos que essas crenças foram tomando umas certas dimensões dentro de nós. E que nós, para deixá-las, nós precisamos de fazer um esforço contínuo. E mesmo assim nós percebemos que de repente nós caímos novamente no julgamento, nas contradições, nós caímos novamente naquele patamar, fazemos de novo as mesmas atitudes que a gente já tinha decidido que não faria mais. Talvez essa convivência com as pessoas, porque nós precisamos da convivência, e a convivência nos ajuda muito a crescer, porque ninguém cresce sozinho. Nós somos interdependentes, sim. Talvez quando nós ouvimos uma crítica e essa crítica nos abala profundamente, talvez seja aí o momento da gente refletir. Por que me abalou tanto? Por quê? Será que eu não preciso mudar isso? Por que será que ainda a aprovação e o reconhecimento das pessoas me abala tanto? Se nos abala, é porque nós precisamos rever algumas coisas. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é refletir. Refletir sobre a atitude, sobre o sentimento que nós temos. E esse sentimento é que vai dizer para nós aonde a gente tem que mudar. Mas devemos fazer isso com uma transparência para nós, não para o outro. Porque a opinião do outro é importante. A opinião do outro vai nos ajudar realmente. Mas não é a opinião do outro que vai comandar a minha vida. Porque nós fazemos isso. Nós deixamos que os outros comandem a nossa vida. O que eles acham de nós, o que eles dizem a nosso respeito, a forma como eles nos criticam ou como nos elogiam, nós colocamos na mão do outro aquilo que não é do outro, é nosso. É por isso que nós nos magoamos. Aí nós pensamos, por que eu me magoei? Olha a reflexão. Por que eu fiquei assim magoado? Porque se o outro teve uma certa atitude, o problema é do outro. Agora, o sentimento que eu estou tendo é o problema meu. Por que eu estou assim? Por que eu me sinto tão triste diante dessa situação? Essas reflexões fazem com que então nós começamos a dar os primeiros passos e começamos a entendermos. E quando nós nos entendemos, nós nos aceitamos. Aceitar-nos é muito difícil.
As pessoas dizem, não, mas eu me aceito como eu sou. Não, a gente não aceita. Se nós nos aceitássemos como nós realmente somos, a opinião do outro não nos machucaria tanto. Não que nós achamos que nós somos autossuficientes e estamos acima dos outros, jamais. Somos todos iguais. Mas nós temos que nos aceitar na condição de que temos defeitos, mas temos virtudes. Temos algo a nos melhorar, e muito, mas nós já temos conquistas. Nós já conseguimos fazer algo de bom. Então, o que nós fazemos muitas vezes essa não aceitação nos faz ir por caminhos muito ruins. Nos faz ir por caminhos, por exemplo, onde em vez de nós olharmos para nós olhamos para o outro. E criticamos a vida do outro, e criticamos a postura do outro, e comemos demais, e bebemos demais, e vamos para as drogas, e ficamos tristes e infelizes, e isso vai se tornando um ciclo tão grande, e que cada vez nós vamos nos desconhecendo mais. E de repente a gente para e pensa, cadê eu? Aonde eu fui parar? Quem sou eu? De repente eu me vejo tendo atitudes que eu já não tinha, que não era para ter mais. Eu me perdi de mim mesmo. Porque eu dei muito mais importância ao outro, a não a minha aceitação, do que aquilo que eu realmente precisava, que era respeito. Respeito por mim mesmo. Porque se eu não me respeito, o outro não vai me respeitar. A medida do meu respeito é a medida do respeito que o outro tem por mim. A forma como eu tenho a minha postura é que vai fazer com que o outro se dirija a mim na mesma postura. Se eu falo palavrão, se eu xingo, o outro vai falar palavrão e vai xingar quando se dirigir a minha pessoa. Porque acha normal, porque eu sou assim. Não é? Se eu sou uma pessoa muito severa, as pessoas vão ter receio até de chegar. Mas também se eu debocho muito das pessoas, as pessoas vão me evitar. Quem gosta de ser debochado? Não ser levado a sério. As pessoas fazerem aquelas brincadeiras chulas com qualquer comportamento que eu tenha. Quem gosta? Afastamos as pessoas. Então o autorrespeito por nós mesmos também fala para as pessoas que é para elas nos respeitar. Porque se eu tenho ainda não tão construtivos, as pessoas também têm que respeitar isso. Porque eu estou num processo de reconstrução interior. É necessário, então, voltar para dentro de si e decidir realmente a caminhada que nós queremos fazer. Tem um escritor italiano que contou uma história, chama Papini. Ele conta uma história que um homem, ele era uma pessoa muito infeliz. E decidiu, então, sair à procura de um local que lhe deixasse mais feliz. Trancou a sua bela casa e saiu pelo mundo. Foi em algumas cidades e assim na praça da cidade ele dizia para as pessoas que ele estava procurando um local para ser muito feliz. E que quem gostaria de ir acompanhá-lo iria encontrar esse local juntamente com ele e seríamos todos felizes. As pessoas lamentavam a postura daquele moço e deixavam ele falando sozinho e ir embora. E assim ele foi tentando, de cidade em cidade, de estado em estado, de país em país. E falava para todos, e todos riam dele. Jamais ele poderia encontrar um local onde ele fosse realmente feliz. E depois de muitos anos, já velho, o cabelo pintado de branco, as mãos enrugadas, as roupas já muito velhas, os sapatos já bastante gastos, ele percebeu que foi inútil a procura dele. Já não sabia mais onde estava, não lembrava mais que países já havia passado, que cidades havia percorrido, já não sabia mais, não se lembrava mais
das pessoas, inclusive, que havia conhecido nas suas andanças. E decidiu, então, que iria parar. Caminhando, então, por uma rua, ele viu uma casa. A casa estava com o telhado totalmente quebrado, as janelas com os vidros também todos desfeitos, todos quebrados. O jardim não existia, era apenas um matagal, as paredes por pintar, a cerca por refazer. E ele percebeu então que existia dentro daquela casa ninhos de passarinho que cantavam uma melodia. E ele, olhando para aquele casebre velho, feio, pensou: vou ficar aqui, vou arrumar esta casa, o seu telhado, vou arrumar as janelas, vou colocar vidros novos, vou fazer um belo jardim e vou deixar os pássaros morarem ali dentro. E tenho certeza que aqui eu vou encontrar felicidade. Aí então ele decidiu entrar na casa. Adentrou ao local e parou. Uma estátua. Olhou tudo e reconheceu a sua casa que ele havia trancado há anos atrás. Então não existe felicidade no mundo externo. A felicidade mora dentro de nós. E se nós não buscarmos essa felicidade através da aceitação, através do respeito, através do alto amor, nós não vamos encontrá-lo em local nenhum. Não há pessoa que vai nos fazer feliz. Não há casa, bens materiais, emprego, nada vai nos fazer feliz. Se nós não formos felizes interiormente. Se nós não nos aceitarmos como nós somos, com as nossas deficiências, com os nossos defeitos, com as nossas buscas, nós precisamos nos amar. E quando nós aprendemos a nos amar, tudo à nossa volta muda. As pessoas têm condição, inclusive, de nos amar. Porque aquele que ama, irradia amor. Aquele que se ama, pensa no próximo, faz algo pelo próximo. Aquele que se ama está sempre determinado a ajudar o seu semelhante. O amor dentro de nós, ele vai nascer no dia que nós nos conhecemos. Enquanto nós não olharmos para dentro de nós, nos olhos do amor, e ver o quanto nós ainda somos tristes e infelizes, insatisfeitos, e se isso nos incomoda, é porque nós nos amamos. O amor nos preenche. O amor faz com que cada dia a felicidade, independente do que nós temos, uma casa bonita, um carro bonito, um casebre, ou apenas os pés para caminhar, isso já vai nos fazer feliz. E isso a gente consegue perceber em muitas pessoas ao nosso redor. Não importa o que elas têm. Certa vez uma pessoa disse para mim que poderia ser feliz com tudo que tinha, mas não tinha ninguém para conversar. É muito triste a gente não ter um amigo para conversar. Por que as pessoas se afastam de nós? Ou por que nós nos afastamos das pessoas? Por que nós não visitamos os parentes difíceis? Por que nós preferimos sair de casa, deixar tudo que nós temos, acreditando que aquela família nos faz infeliz e que a felicidade nós vamos buscar em outro lugar, em outras pessoas, em outro ambiente, se ela não está aqui dentro de nós? Se nós não nos respeitarmos, nos amarmos, nós não vamos ser felizes. Porque é impossível a gente conseguir no exterior aquilo que nós não temos dentro de nós. E nós não vamos conseguir dar aquilo que nós não temos. Se nós não somos compreensivos conosco, nós não conseguimos ser compreensivos com o outro. Como é que nós não podemos dizer que nós somos tolerantes com os erros dos outros, com os defeitos e as atitudes das pessoas, se nós não somos tolerantes conosco? Se nós nos criticamos o tempo todo, se nós nos cobramos o tempo todo, nós precisamos ver os nossos pontos frágeis. E é esses pontos frágeis que nós precisamos trabalhar. É esses pontos que nós precisamos fortalecer em nós, com muita coragem e com muita vontade.
Os Espíritos nos dizem isso. O que nos falta é vontade. Então, a partir do momento em que nós, com muita vontade, decidimos nos transformar, decidimos realmente transformar essa pessoa ainda infeliz, magoada, ressentida, em uma pessoa feliz, generosa, uma pessoa realmente pronta a auxiliar e ajudar o próximo, nós vamos descobrir que a felicidade mora dentro de nós, mora em nós a felicidade. Jesus foi muito sábio quando ele disse no Evangelho, segundo o Espírito, numa passagem do Evangelho, que disse que nós deveríamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Nós podemos analisar isso como um adversário, pessoas, mas a gente já pensou quais são os adversários que estão conosco, em nós, no nosso caminho? Quais são? O orgulho, o egoísmo, a arrogância? Quais são? Por que Jesus diz que nós precisamos, não é, nos reconciliar conosco mesmo? É momento de nós, então, olharmos para nós e pensar: eu quero reconciliar comigo. Eu quero ser feliz comigo. Eu quero estar feliz comigo, independente de quantas pessoas me rodeiam. Porque para que estar diante de tantas pessoas e se sentir tão só, tão infeliz? Não é melhor estar só, consigo e feliz? E uma pessoa feliz consigo, ela nunca está só. É uma delícia estar com pessoas felizes. É uma delícia estar com pessoas que já conhecem os seus sentimentos. E quando eles vêm à tona, ela simplesmente aguarda, pensa, reflete e não deixa que aquele sentimento machuque o outro. Porque ela sabe que, machucando o outro, ela vai afastá-los de sua convivência. Então nós sentimos bem estar com essas pessoas. São pessoas que sempre têm uma palavra de ânimo para a nossa vida, uma palavra de que nós vamos conseguir, uma palavra positiva. Não aquelas pessoas que, qualquer coisa que nós falamos, tentamos nos colocar para baixo, e por isso é que nós nos afastamos deles. Então, quando nós nos conhecemos, nós não deixamos os nossos sentimentos sair com tanto ímpeto. Nós não reagimos. Nós paramos, analisamos e agimos diferente. E sorrimos quando queremos não magoar. É melhor sorrir e calar. Porque uma palavra mal falada traz duras, né, e terríveis consequências na vida de algumas pessoas. Quando nós nos autoconhecemos, nós vamos perceber que Jesus sabia exatamente quem eram os nossos adversários. Foi por isso que ele falou de brandura, ele falou de perdão, ele falou de tolerância. Porque ele sabia exatamente que o nosso caminhar teria que nós descobrir todas essas virtudes da nossa vida. E essas virtudes estão aqui conosco. Porque nós fomos feitos centelhas divinas. Fomos criados por um Pai que é puro amor, pura justiça e pura misericórdia. E se nós somos a sua centelha, nós somos um pedacinho de Deus, nós temos todos esses atributos em nós. Então nós podemos deixar isso vir à tona, deixar isso florescer em nós, a partir do alto amor por nós mesmos. Em nossa caminhada, essa postura, ela não pode ser uma postura que eu faço num dia, mas não faço no outro. Quando a gente se acorda de manhã, a gente tem que dizer: hoje eu não vou magoar ninguém. Hoje eu não vou ofender ninguém. Hoje eu vou ser pacificadora. Hoje eu vou tentar passar um dia em harmonia, em equilíbrio. E à noite, então, quando nós formos dormir,
unir, nós podemos então analisar: quem eu magoei hoje? Em que momento eu me desequilibrei? Quais foram as pessoas que eu pude auxiliar e não auxiliei? No dia seguinte, então, aqueles que nós magoamos, nós podemos conversar. Aqueles que nos ajudamos, não podemos às vezes ajudar o mesmo, mas podemos ajudar outro ou numa outra oportunidade alguém. E é assim, então, que durante várias semanas, vários dias, nós vamos criando esse hábito interminável na nossa existência de buscarmos autoconhecer. Santo Agostinho fazia assim. Deixou essa receitinha lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, dizendo para nós que nós podemos mudar. Se vocês dizem, mas eu preciso de um terapeuta, mas eu preciso de ajuda, vocês precisam. Busquem ajuda. Se estão infelizes por causa de atitudes que têm, de sentimentos, de pensamentos, busquem ajuda. Mas vou dizer a vocês, a melhor ajuda é Jesus. Quando nós lemos e entendemos os seus ensinos, nós vamos a partir daí tendo o melhor terapeuta da nossa vida. Nós vamos percebendo que a sombra que existe em nós vai dando lugar à luz realmente que existe também em nós, que é a luz divina. E essa luz então vai nos fazendo pessoa melhor. As pessoas vão se modificando, o mundo vai se modificando, e nós vamos um dia realmente sermos todos felizes. Não felizes exteriormente, mas vamos ser felizes conosco mesmo. Então, todo ser que tem essa busca dentro de si, vai descobrir um dia o que é realmente ser feliz. Ser uma pessoa em evolução, ser uma pessoa em paz consigo mesmo, com a sua consciência tranquila. Porque não magoa as pessoas, não agride as pessoas, não se magoa, não fica em busca da aprovação das pessoas. Somos pessoas, então, que vão atrás daquilo que nos faz feliz. Não material, não do exterior, mas do interior. E é essa busca incessante que nós viemos aqui. Nós estamos aqui encarnados com esse objetivo: sermos melhores. E ninguém vai poder fazer isso para nós. Ninguém. Mas nós temos um terapeuta, um psicólogo fantástico, que é Jesus. Então que nós podemos nos aconselhar com Jesus, seguir Jesus, ser amigos de Jesus, deixar que a luz que há em nós venha então expandir-se e fazer com que aqueles que também se encontram nas sombras possam se aproveitar dessa luz e começar o seu autoconhecimento. Que Jesus nos abençoe, que nós consigamos se manter forte nessa grande decisão da nossa vida, que é aprendermos a amar e amar-nos como somos, mas principalmente mudar o que somos através do alto amor. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.